As origens intelectuais da Revolução. Um podcast da Biblioteca Nacional de Portugal e do Expresso sobre os livros que inspiraram o processo revolucionário que levou ao 25 de Abril. Ser livre, do pensamento, pensar, falar. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! A partir da década de 1960, Portugal enfrentou grandes dilemas que culminaram na Revolução de 25 de Abril de 1974. Este período foi caracterizado por um acelerado crescimento económico e mudanças sociais significativas, impulsionadas pelo fortalecimento dos laços com a Europa Ocidental. Além disso, Portugal viveu o desenvolvimento do colonialismo tardio e as guerras coloniais, bem como o crepúsculo do ditador António de Oliveira Salazar e a sua substituição por Marcelo Caetano, que foi o protagonista das contradições de uma modernização autoritária falhada. Neste primeiro episódio, dedicado às opções políticas, vamos ouvir falar de 6 obras literárias que marcaram a fase final da ditadura e que expressam a diversidade política e ideológica do autoritarismo tardio. A obra escrita por Álvaro Cunhal, Rumo à Vitória, as tarefas do Partido na Revolução Democrática e Nacional de 1964. A obra Católicos e a Política de Humberto Delgado a Marcelo Caetano, do padre Felicidade Alves, de 1969. O livro Portugal Amordaçado, de Mário Soares, 1972. A obra Na Hora da Verdade, Colonialismo e Neocolonialismo na Proposta de Lei da Revisão Constitucional, de Fernando Pacheco do Amorim, em 1971. As Conversas com Marcelo Caetano, de António Alçada Batista, em 1973, e Portugal e o Futuro, de António de Spínola, de 1974. A conversa é moderada por António Costa Pinto e conta com a participação de António Araújo, Jaime Nogueira Pinto, José Neves, Rita Carvalho e Tiago Fernandes. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. O meu nome é António Costa Pinto, eu vou moderar este primeiro debate. Queria agradecer, evidentemente, não só o convite do diretor da Biblioteca Nacional, como também, evidentemente, aos nossos participantes, António Araújo, Jaime Nogueira Pinto, José Neves, Rita Almeida Carvalho e Tiago Fernandes, que vão debater aqui uma série de obras que foram, no fundamental, publicadas, evidentemente, antes do 25 de Abril, algumas na clandestinidade, o caso do Rumo à Vitória, que não era propriamente um livro, nem entendido como um livro, era um documento, digamos assim, que expressava a nova estratégia do Partido Comunista Português na clandestinidade, da autoria, evidentemente, do seu secretário-geral Álvaro Cunhal. Um outro livro, Na Hora da Verdade, de Fernando Pacheco do Amorim, que esteve para ser proibido, mas não foi. Houve um debate em Conselho de Ministros com Marcelo Caetano sobre o que é que devíamos fazer a este livro. Enfim, se eu me lembro bem das fontes da época, foi Moreira Batista que disse não, proibir só lhe dava, digamos assim, alguma importância política, o melhor é deixá-lo publicar. Que é um livro de Fernando Pacheco do Amorim e que representa, de algum modo, aquilo que se foi formando ao longo da década de 60, uma direita radical, uma extrema-direita crítica, sobretudo do marcelismo, mas já preocupada no salazarismo tardio, nomeadamente em relação à política de Adriano Moreira, à política colonial de Adriano Moreira. Fernando Pacheco do Amorim escreveu, aliás, um livro anterior a este sai já em pleno marcelismo.
Temos também, e vai ser António Araújo, que para além de ser evidentemente um académico e um intelectual com muita obra publicada, aliás, como todos os presentes, também é um especialista do catolicismo, e vamos debater aqui uma obra, Os Católicos e a Política, do padre Felicidade Alves, que de algum modo protagonizou um segmento daquilo que na época se chamava os católicos progressistas. Temos a seguir a obra de Mário Soares, Portugal Amordaçado, cuja primeira edição é francesa, Le Portugal Bayonnais, Témoignages, que é, digamos, uma visão de Mário Soares, não apenas sobre a fase em que Portugal se encontra na década de 60 e início dos anos 70, mas também uma análise do salazarismo. E, finalmente, este livro, Portugal e o Futuro, obviamente, que todos conhecem, associado ao 25 de Abril e às origens do 25 de Abril, do general António de Spínola, que é um livro curioso, que é um livro que vale mais pela sua existência do que pelo seu conteúdo, e por quem o escreveu, porque, digamos, não é que António de Spínola seja um intelectual, ou que tenha sequer uma obra muito importante, digamos assim, estratégica sobre o final do Estado Novo ou sobre o 25 de Abril, mas que foi a obra emblemática que todos sabemos que deu origem, num certo sentido, à expressão pública da dissidência de António de Spínola em relação ao Estado Novo. E, finalmente, não temos cá o autor, mas eu fui a casa a correr buscar o meu exemplar, uma obra de António Alçada Batista, deste intelectual católico, Conversas com Marcelo Caetano, que foi por muitos considerado, nessa altura, como uma espécie de, digamos, António Ferro, salvo seja, não era nada o caso, com as entrevistas a Salazar. E que publicou estas Conversas com Marcelo Caetano, que é uma obra bastante interessante e que expressa um pouco, digamos assim, o pensamento de Marcelo, pensamento tático, estratégico, era um livro destinado a ter um amplo público, onde Marcelo expressa as suas opiniões sobre as instituições do regime, a sua evolução. A maior parte delas vão desaparecer, evidentemente, com o 25 de Abril, mas, de qualquer modo, elas são, poderia ter escolhido outras, claro, mas elas são muito emblemáticas das correntes políticas que se vão desenhando. Faltava aqui a extrema-esquerda, para dizer a verdade. Se eu tivesse que escolher, e vou ser muito rápido, escolheria eventualmente Francisco Martins Rodrigues, que é o pai fundador, digamos assim, da extrema-esquerda portuguesa dos anos 60, e que vai ter uma importância talvez maior em 74, 75 do que a importância cultural e política que teve, sobretudo no movimento estudantil, no final da década de 60. Mas não há tempo para tudo e, portanto, são estas as obras que nós vamos aqui debater e que, de algum modo, eu vou terminar muito rapidamente e termino com uma frase que, para mim, me tem acompanhado ao longo dos anos obsessivamente, quando se fala do passado. E há um grande historiador inglês que disse, eu vou dizer em português, o passado é um território estrangeiro, as coisas eram diferentes aí. E ao ler estas obras 50 anos depois, 60 anos depois, nós observamos como, efetivamente, a leitura do presente em relação a estas obras não pode ser uma leitura finalista e que, ao mesmo tempo, este é um ponto mais dramático que nós temos e que eu tenho grande dificuldade, muitas vezes, em explicar até aos meus alunos como é que funciona o regime autoritário, porque é que nós temos uma diversidade enorme de regimes autoritários, porque é que eles não são todos iguais, todos imaginam que a censura proibia tudo, é falso, não proibia nada tudo, todos imaginam muitas coisas. Estas obras são, de algum modo, emblemáticas sobre aquilo que era, no fundo, o Estado Novo tardio, a última fase, digamos assim, do Estado Novo, já sobretudo com o seu sucessor, digamos, o sucessor de Salazar, Marcelo Caetano. Dito isto, eu vou proceder por ordem
alfabética de nomes, é o que eu tenho aqui no programa, e vamos começar com António Araújo e os católicos e a política do padre Felicidade Alves. Obrigado, António. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos e cumprimentar o seu diretor e todos os meus membros da mesa e agradecer este convite que me permite, talvez, as origens intelectuais do 25 de Abril. Eu estive com o António Costa Pinto na Madeira, precisamente no 24 ou 25 de Abril, a fazer uma conferência, e já aí defendi uma tese, não particularmente original, de que o 25 de Abril cultural precedeu o 25 de Abril, de certa forma, político, se é que é possível fazer uma fronteira entre isso, e, sobretudo, o 25 de Abril militar. E por isso, em belíssima hora, este grupo da Biblioteca Nacional fez e decidiu promover um colóquio sobre as origens intelectuais do 25 de Abril, porque são elas que nos permitem fazer a diferença entre aquilo que, do ponto de vista estritamente intelectual, aquilo que poderia ser apenas um golpe militar, porque é que um golpe militar se converteu numa revolução, precisamente porque existia um lastro cultural e intelectual pré-existente que assim o permitiu. Não estou talvez esteja a sobrevalorizar o poder dos livros, mas junto ao poder dos livros gostaria também de dizer que falta talvez uma história social do 25 de Abril e do pré-25 de Abril que permita ver que o 25 de Abril social também precedeu o 25 de Abril político, militar e revolucionário, no sentido em que, sobretudo entre a massa estudantil e não só, e vamos já falar dos católicos, a noção de insuportabilidade do regime não era necessariamente ou não era apenas política ou ideológica e não passava necessariamente ou apenas pela questão da Guerra da África, é algo que tinha começado antes, que se aprofundou muito com as cheias de 1967 em Lisboa e que fez com que o regime, na sua agonia, mesmo com a substituição e o adjornamento de Marcel, tinha aos olhos de uma parcela significativa, não diria maioritária de modo nenhum, mas uma parcela significativa da sua população, sobretudo entre a mais jovem, suscitava sentimentos de insuportabilidade e de repulsa. Porquê? Porque, lembram-se da expressão Brigada do Reumático, havia a ideia que não eram apenas os generais fiéis ao regime que era a Brigada do Reumático, que todo o regime era uma Brigada do Reumático e estava caduco. Em grande medida também é uma cosmovisão potenciada pela dinâmica do maio de 68 e em que há uma clivagem geracional muito grande e em que as gerações de lideranças forjadas no pós-guerra, desde as democracias cristãs, a França, etc., começam a entrar em declínio. Por isso, era interessante um dia situarmos este movimento da juventude que culminou também no 25 de Abril, num movimento de rejeição, em termos marcosianos, se quisermos, de uma ordem estabelecida, composta por, séniores ou pessoas tidas por, uma gerontocracia que era rejeitada. E não é por acaso que todos estes livros que aqui vamos tratar são também coevos e contemporâneos, por exemplo, da derrota de Gaulle no referendo e no abandono de Gaulle do poder. Isto talvez nos permita ver que, independentemente de serem ditaduras, como em Portugal, ou democracias, como em França, há, se quisermos, uma internacional de referências, figuras de referência, Mao Tse-tung, Che Guevara, Ho Chi Minh, etc. E há uma cultura juvenil comum, isso já foi abordado em várias obras, que leva à rejeição do 25 de Abril, à rejeição do regime. Daí que, como digo, para além de um 25 de Abril cultural, seja importante também um dia explorarmos mais este 25 de Abril social, se quisermos. Quanto ao livro que nos traz aqui, Católicos e Política, diferencia-se talvez dos outros, porque ao contrário de todos os outros que vão falar aqui os meus parceiros de mesa, que são livros de tese, autorais, este é uma edição e uma compilação. Isto é, a exceção feita a um breve prefácio de Felicidade Alves, é um livro que é uma coletânea de textos. O que desde já é muito significativo. Porquê? Porque, por um lado, se coaduna com o espírito de Felicidade Alves, que era o de um investigador e muito um homem dos papéis. Deixou, aliás, e encontra-se na Fundação Mário Soares, um espólio gigantesco.
Como também era uma ideia de que os documentos falariam por si e que aqui o que se publica é uma demonstração de que a dissidência dos católicos com o regime era muito mais antiga do que muitas vezes fazia crer. E por isso, nesta antologia, começa-se com o caso do Bispo do Porto, poder-se até recuar um pouco, para além do caso de Delgado e do caso do Bispo do Porto, e vão-se publicando um conjunto de abaixo-assinados feitos pelos católicos, ou melhor dizendo, por um grupo minoritário de católicos, de modo algum estes católicos e política representavam a maioria do catolicismo português, e a demonstração dessa continuidade é muito importante porque acaba por mostrar que havia uma cisão numa das mais importantes bases sociais e até políticas de apoio do regime, que era a Igreja. No fundo era uma minoria, mas era aquilo que Dom Helder Câmara chamou uma minoria abraâmica, portanto capaz de potenciar a mudança. Curiosamente, entre estes documentos, o padre Felicidade Alves faz questão de publicar um outro tipo de católicos, chamado Desafronta, de um grupo de católicos, que eram precisamente os católicos mais integristas ou mais favoráveis ao regime, que publicam um manifesto contra, vá lá, esta onda de progressismo. Normalmente a expressão progressismo não era algo que fosse muito, vá lá, gostada por estes protagonistas, por exemplo, João Bernardo da Costa não gostava, mas enfim, por estes católicos de vanguarda. E realmente há aqui um texto muito singular, que é esse desta Desafronta de grupo de católicos. O organizador, isto foi uma obra que não tem indicada a editora, possivelmente será a Multinova, o Padre Felicidade Alves também esteve ligado aos livros Horizonte, mas isto não tem muito ar de ser da Multinova. Fez uma tiragem muito grande, a obra foi, eu não fui verificar, mas foi muito provavelmente censurada, e a tiragem foi tão grande, para dar exemplo, isto era um livro que fazia parte das bibliotecas de todas as famílias convencionais e burguesas pró-regime ou anti-regime da época. E eu, por acaso, não tinha o meu exemplar, não o encontrava, passei na Feira da Ladra e lá estavam todos os sábados, e o Diogo não me deixará mentir, há sempre à venda um exemplar de Católicos e Política, porque realmente a tiragem foi muito grande. O meu, deste exemplar que comprei no passado sábado, foi comprado na Livraria Rodrigues, na Rua do Ouro, e, portanto, isso mostra que, apesar das proibições e tudo, era um livro de grande circulação. No entanto, o livro termina em 69, portanto, fala nos alvores de Marcelo Caetano, sobre o qual, na brevíssima introdução, o Padre Felicidade Alves diz o nome do atual Primeiro-Ministro, cujo programa ainda se não vê e cujo consulado se apresenta prenhe surpresas, portanto ainda estávamos num tempo ainda um bocadinho de primaveril, mas há aqui uma grande ataque logo nesta apresentação, como digo, tem 2 páginas, do Padre Felicidade Alves, em relação aos hierarcas e às estruturas eclesiais, clericais, portanto a mesma ideia, a expressão estruturas, a expressão hierarcas. Porquê? Porque o Padre Felicidade Alves, como sabem, depois de ter sido um enfant gâté do Cardeal Cerejeira, entrar em rota de colisão com o regime, sobretudo devido às suas homilias feitas, saiu aliás há pouco tempo, uma tese de mestrado de Ana R. Gomes na Tinta da China sobre o Padre Felicidade, entrou em colisão com o regime devido às suas homilias nos Jerónimos, era o pároco dos Jerónimos, muito importante, Jerónimos de Belém, onde tinha uma rede de uma série de senhoras de alta sociedade e do Restelo, e não só, era a missa aqui, Américo Tomás e uma série de outras figuras que moravam na zona do Restelo, daí que foi um grande escândalo a sua ruptura e isso provocou que dentro mesmo, no seio de uma elite do regime, se tenha aberto um grupo pró-Felicidade Alves, por exemplo, Benedita Galamba de Oliveira, casada com uma figura importante do regime, e um grupo anti-Felicidade Alves, onde estavam, como é evidente, Américo Tomás, a sua família, etc. No entanto, e só para terminar, penso que já estou quase a ultrapassar, isto ainda é do domínio, e por isso é que é publicável, do domínio daquilo a que um historiador deste período, António Matos Ferreira, chamou a oposição do stencil e do policopiador. Isto era uma oposição feita com base em abaixo-assinados, em petições, em, cá está, fotocópias, se quisermos, policópias.
não era, e em muitos casos sentia-se já em alguns católicos, sobretudo quando começaram a trilhar caminhos mais próximos da luta armada, a necessidade de passar a outra fase, digamos, da contestação ao regime, a ideia de que esta fase dos papéis estava esgotada. Isso pertence a uma fase posterior deste livro, já não é de 69, por isso aqui não está incluída a vigília da Capela do Rato. Aqui o livro termina com a vigília de São Domingos, com os versos de Sofia de Melbreiner, o vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Mas depois dá-se um segundo passo, mais radicalizado, que está na Capela do Rato, que está na colaboração com as Brigadas Revolucionárias, com presença que ajudaram a distribuir a propaganda na Capela do Rato, e que culmina na prisão de uma série de católicos, destas lideranças católicas. Estamos a falar de Nuno Teutónio Pereira, Luís Moita, Conceição Moita, etc., no final do ano de 1973, e onde são barbaramente torturados. E por isso, quando se dá o 25 de Abril, este grupo mais radicalizado ainda no seio dos católicos vanguardistas, não estamos a falar de Bernardo da Costa nem de Alçada Batista, encontrava-se preso. Contra o padre Felicidade saiu da Igreja, mas tudo isto, esta minoria abraâmica, apesar de tudo, permitiu algo que foi interessante. Foi que os católicos, ou pelo menos um conjunto deles, e o padre Felicidade e Nuno Teutónio Pereira estarão na tribuna do 1º de maio, falando em nome dos católicos. E, portanto, de certa forma, estes católicos salvaram a face do regime no pós-25 de Abril, permitindo à Igreja apresentar-se com algumas credenciais democráticas. Muito obrigado. Muito obrigado. E passo agora a palavra a Jaime Nogueira Pinto para nos introduzir o Na Hora da Verdade de Pacheco do Amorim. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Diogo Ramada Curto, muito obrigado, António Costa Pinto. Cumprimento primeiro aqui os meus colegas de mesa e todo o público. Ora bem, este livro tem para mim uma vantagem bastante interessante e, por acaso, quando o António Costa Pinto me falou e me disse, eu estava a começar a alvitrar o nome de um livro, e ele disse, não, isso já está decidido, e fiquei bastante satisfeito, porque é um livro, de certo modo, emblemático, permite falar de duas coisas. Permite falar e explicar porque é que as pessoas da minha geração apoiaram, de certo modo, ou pelo menos estavam contra os inimigos do chamado anterior regime, e porque é que dentro, e sobretudo na fase de Marcelo Caetano, porque é que há, de facto, uma ruptura, enfim, que eu vivi já, e vivi muito ativamente, com exatamente esse mesmo regime. Também queria aqui sublinhar um ponto sublinhar para concordar, que o António Araújo aqui referiu, é que, de facto, do ponto de vista gramsciano, do ponto de vista cultural, quando veio o 25 de Abril, já estava, de certo modo, o regime já estava, de certo modo, acabado, pelo menos na cabeça das pessoas. Aliás, há aquela famosíssima frase que eu repetia sempre aos meus alunos, e que gosto muito, que é quando começou a Revolução Francesa em França, já ninguém em França acreditava que Luís XVI fosse rei de França pela graça de Deus, incluindo o próprio Luís XVI. Portanto, essa crise de confiança do regime existia profundamente. Ora bem, isto é interessante porque eu próprio, na minha experiência, eu tinha 15 anos, em 1961, e como todas as pessoas da minha geração que liam livros, que iam ao cinema, que pensavam um bocado, não era propriamente uma pessoa da direita. Quer dizer, o que se editava em Portugal era o Morável, o Malraux, eram as coleções. Portanto, nós líamos, de uma maneira geral, autores de esquerda que não estavam tão proibidos como às vezes aparece nos livros chamados Não Podias, imensas coisas que se podiam. Por acaso, era preciso ter um bocadinho mais de cuidado com isso, porque não vale a pena, quer dizer, o que estava proibido já estava proibido, não era preciso também estar a inventar outras proibições.
E, portanto, em 61, com a questão da guerra do início da Guerra da África, em Angola, que eu tenho, eu e muita gente da minha geração, e uns mais velhos, outros mais novos, temos de facto uma certa volta, porque com razão ou sem ela, entusiasmou-nos muito nessa altura e viramos muito as nossas convicções ideológicas e entramos de facto na ideia de um nacionalismo e tínhamos de facto a ideia que exatamente pela própria história se prova que era uma utopia, mas há tantas utopias, umas melhores, outras piores. Tínhamos de facto essa utopia do integracionismo do então ultramar e fazer de facto a tal nação multicultural. A gente acreditava nisso, quer dizer, achava que era possível. Houve muita gente que acreditou nisso e houve muita gente que foi coerente nisso. Não sei se o regime havia muito isso, quer dizer, a ideia de Salazar achava que se perdesse, enfim, a África e o que então era o ultramar, ou as colónias, ou o que se quiser chamar, a independência portuguesa ficava em risco. Até porque ele achava, não conheci pessoalmente Salazar, mas conheci bem Franco Nogueira, que reproduzia muito o seu pensamento quanto a isso, achava que toda a gente, o mundo todo, os chineses, os americanos, os russos, no momento que nós deixássemos a soberania dos tambores e das bandeiras, portanto a soberania política, se precipitavam sobre essas colónias, ou esse ultramar, ou essas posições, que se quiser chamar. De facto, não era assim, não foi assim, mas eles achavam que era assim. Ora bem, a questão de Marcelo Caetano é as dúvidas que Marcelo Caetano levanta para uma série de gente, uns por umas razões que não gostaram de Marcelo Caetano, outros porque eu acho que o Salazar fez um regime que só funcionava com ele. Portanto, não tenho muito aquela ideia que se fosse outro, se tivesse sido. Não, era um regime que só funcionava com ele. E isso tem o seu peso histórico e tem a sua gravidade também. A questão da África, a questão do ultramar, levanta-se desde o primeiro momento, porque, enfim, dentro do próprio regime, as pessoas falavam e fala-se muito daquela ideia, e essa questão do... Fernando Pacheco de Amorim também, desculpem só acrescentar aqui um ponto, Fernando Pacheco de Amorim também é uma personalidade, eu conheci-o bem e fui amigo dele, é uma personalidade muito interessante. Fernando Pacheco de Amorim, em 46, que vinha de uma família muito salazarista, era filho do professor Diogo Pacheco de Amorim, que era um homem de Coimbra, muito próximo de Salazar. Fernando Pacheco de Amorim, em 46, esteve envolvido numa revolta anti-Estado Novo, a revolta da Mialhada, e esteve 2 anos preso em Peniche, por causa disso. Portanto, não era propriamente também um alto dignitário do regime. É um homem crítico de algumas das reformas de Adriano Moreira, porque ele pensa... Pacheco de Amorim é um integracionista e pensa que há uma deriva, chamemos-lhe assim, neocolonial, que aliás é o tema fundamental deste livro, é que há uma deriva neocolonial, de certo modo racista, ou até usando uma linguagem agora mais divulgada, supremacista branca, em relação ao futuro desse ultramar. E ele não, ele é um partidário do integracionismo puro e duro. E, portanto, o que é que ele faz neste livro? Ele, neste livro, começa por parte... Enfim, que é um livro, como o António Costa Pinto falou. Lembro-me que nós, na altura, este livro é uma edição... Ele, por exemplo, não conseguiu nenhum editor normal. Fez uma edição própria, que teve alguns apoios, mas eu lembro-me que até se andaram a buscar esses apoios. Enfim, não foi um crowdfunding, mas foi uma coisa desse género, foi assim, pequenas contribuições. E o livro saiu, e qual era as preocupações? Este livro de que é que consta? Primeiro, ele fala nessas duas políticas. Ele fala na política que ele chama de neocolonialista, que é, digamos, a política que ele considera que é a política tradicional dos impérios europeus, ou seja, que é... na definição de imperialismo do Hobson e do Lenin, é o domínio político-militar para fazer exclusivamente a exploração económica. Portanto, se a exploração económica se puder fazer de outra maneira, continua a fazer-se.
E, portanto, ele mostra essas duas diferenças. Aliás, ele fala muito da experiência francesa e opõe-se exatamente a isso que ele considera uma forma neocolonial. A seguir, ele vai procurar mostrar que o Dr. Marcelo Caetano, nos seus escritos do passado, o Dr. Marcelo Caetano foi ministro das colónias, foi uma pessoa sempre muito ligada e que escreveu muita coisa sobre a África, sobre o ultramar, sobre as colónias, sobre tudo isso. E, portanto, que o Dr. Marcelo Caetano, no seu passado e no seu pensamento, tem exatamente, agora como primeiro-ministro, não é claro sobre o que é que quer fazer, é ambíguo, ele aponta essa ambiguidade, e no seu passado se vê que tem essa linha, chamemos-lhe assim, neocolonialista, ou que é, digamos, é continuar a fazer o neocolonialismo que fizeram, enfim, os franceses e os ingleses, ou seja, largar a soberania política e as suas maçadas que ela traz e continuar a exploração económica das áreas. Aliás, foi um bocadinho que os franceses, de facto, fizeram. Agora está-se-lhes a acabar isso, mas fizeram durante muito tempo em África. A seguir, o que é que ele faz? Ele escreve o livro nos finais de 70, o livro sai em janeiro de 71, se não estou em erro. Portanto, já há bastantes proclamações, já há bastantes intervenções de Marcelo Caetano sobre esta matéria, e ele vai respigar em tudo o que Marcelo Caetano disse até aí sobre esta área. Ele vai dizer aquilo que ele quer, de certo modo, para provar a tese dele, que é o complot par glissement, ou seja, não podendo apresentar, até porque tem uma forte oposição dentro do próprio regime, Marcelo Caetano não podendo apresentar claramente essa linha pró-independentista, está a prepará-la, a criar factos que necessariamente derivarão e levarão a essa finalidade. Depois, na parte final, ele pega no projeto de revisão, que é o tal projeto de revisão que retira determinados princípios integracionistas que havia na Constituição e que depois também levanta aquelas questões que na altura foram muito faladas, a designação honorífica de Estado, podia ser dada a Angola e a Moçambique, etc. Portanto, isto vem em que conjuntura? Vem na conjuntura de 70-71, já o Dr. Marcelo Caetano tinha começado com uma política fazendo os tais sinais de abertura e depois tinha restringido, digamos, quer dizer, para um regime do tipo do regime autoritário português, que era um regime, Salazar era um homem de decisões, boas ou más, mas uma vez tomadas. Marcelo Caetano é muito um hamletiano, é um homem que faz sempre uma equação das razões pró e contra e depois vai ver o que é que custa na decisão que tomar. E depois acaba por não tomar decisão nenhuma, que aliás é o que acabou por ser isso. Só para acabar, portanto, Pacheco de Amorim publica o livro, houve ali algumas dificuldades, eu lembro-me que até se fez algumas distribuições do livro, as votações, depois podemos talvez falar um bocadinho nisso, havia muitos compromissos de pessoas que se iam opor, acabaram por só pôr, tanto quanto me lembro, dois membros do Conselho de Estado, foi o Dr. Vieira Machado e o Dr. Antunes Varela, e depois deputados, depois de haver uma data de compromissos e de coisas, lembro-me que só houve dois que se opuseram, Moura Ramos e Casal Ribeiro. E, portanto, isto também é muito à portuguesa. No futuro, a seguir ao 25 de Abril, Pacheco de Amorim, até porque me tinha esse passado, esse currículo de revolucionário da Mielhada, fica ali um bocado, é um dos fundadores do Partido do Progresso, também com esta ironia da sorte, que sendo a grande oposição que fazíamos a Marcelo Caetano, a ideia federalista do federalismo, criou-se um partido que se chamava Movimento Federalista Português, mas pronto, era as condições, o Lenin saberia defender isso também bem, eram as condições reais da situação política, e depois do 28 de setembro,
enfim, o Pacheco de Amorim, como muitos outros, o Júdice, eu próprio, só que eu não estava cá, estava em Angola. Fomos, os que foram apanhados foram para a prisão, e o Partido Federalista, o Movimento Federalista Português, foi dissolvido, digamos, naquela confusão, e na confusão relativamente útil do 28 de setembro, da intentona e de tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar agora a palavra aqui ao professor José Neves, da Universidade Nova, sobre o rumo à vitória de Álvaro Cunhal. Muito bem, muito obrigado pelo convite, ao António Costa Pinto em particular. Enfim, tenho a felicidade de falar sobre este livro e a responsabilidade. A felicidade é porque passam 60 anos sobre a data, digamos assim, do mesmo. Ainda que isso tenha, enfim, pelo menos durante este ano passado ligeiramente ignorado, mesmo creio que no âmbito do Partido Comunista Português houve um acontecimento a assinalar os 100 anos do rumo à vitória, e todavia quer pelo próprio Partido Comunista Português, quer por vários historiadores que sobre a sua história se debruçaram, referindo, por exemplo, ao José Pacheco Pereira, ao João Madeira. É um livro que ocupa um lugar muito, muito central na história do Partido Comunista, por várias razões. Primeiro, enfim, é um livro que está na base, digamos assim, da elaboração do primeiro programa político com princípio, meio e fim do Partido Comunista Português, e, portanto, esse mesmo documento, de resto, várias das ideias que nele se encontram serão plasmadas depois em vários documentos congressuais e programáticos do Partido Comunista Português, e algumas dessas ideias podem ainda ser encontradas hoje, digamos assim, no discurso e na análise e nas propostas políticas do Partido Comunista Português. Portanto, sendo um documento que tem que ver com a história da resistência à ditadura do Estado Novo, que tem que ver com a história do antifascismo, tem uma cronologia um pouco maior, e eu voltarei a isto um pouco mais adiante. É um documento que, se quisermos, revela bem, enfim, aquilo que poderíamos dizer que ser a natureza de um partido leninista do século XX. Tem uma dimensão de diagnóstico, de análise, de produção de conhecimento sobre aquilo que vamos então chamando a realidade, as estruturas económicas e sociais e também das condições políticas. Esse diagnóstico, esse conhecimento e essa análise são produzidas, evidentemente, numa certa tradição marxista, mas não apenas, longe disso. Portanto, se quisermos, filiam-se numa certa tradição de economia política ou de economia nacional com contributos e proveniências políticas, ideológicas e teóricas bem mais amplas. E, de alguma maneira, nós até poderíamos lê-lo, enfim, como fazendo parte de uma espécie de biblioteca de literatura da modernização do país em geral, com proveniências político-ideológicas mais distintas. Faz uma análise das condições políticas e, portanto, desse ponto de vista, enfim, pertence a uma certa tradição, enfim, de ciência política, se quiserem, de análise da realidade política, mas depois tem, para além desta dimensão de diagnóstico, de produção de conhecimento e de análise, uma dimensão, evidentemente, de prescrição, que tem que ver com a organização do partido e tem que ver com o delinear de uma estratégia política. Portanto, aqui já mais claramente, enfim, na tradição da reflexão programática do ponto de vista político, estratégico, de ação, de política de alianças, que os partidos comunistas, mas não apenas, evidentemente, se habituaram a formular durante os anos 60. O José Pacheco Pereira, no terceiro volume da biografia do Álvaro Cunhal, tenta de resto estabelecer algumas comparações com outros documentos da época de diferentes partidos comunistas clandestinos, poucos na altura já, mas também na legalidade. É um texto que depois tem um diálogo, que é um diálogo do ponto de vista da documentação escrita, formulado pela primeira vez de forma mais consistente, entre o Partido Comunista Português e aquilo que era uma oposição à sua esquerda, então emergente. Já aqui foi referido o nome de Francisco Martins Rodrigues,
Nesse diálogo a questão que é frequentemente colocada sempre é de justamente medir a tensão entre as condições objetivas políticas, neste caso em particular, não apenas económicas e sociais, e, enfim, um certo voluntarismo que permitiria ou não, digamos assim, um salto revolucionário nesse contexto. A questão do levantamento armado é aí colocada pela primeira vez e há aspectos do livro que, relendo agora, têm o seu interesse, e isso foi particularmente valorizado logo a seguir ao 25 de Abril e de então em diante, que é justamente um dos argumentos utilizados por Álvaro Cunhal no livro, é o de que uma das condições ausentes para uma ofensiva revolucionária, uma das condições ausentes para que essa ofensiva se pudesse concretizar, tinha que ver justamente com a falta de uma organização revolucionária mais consistente junto de sargentos, soldados, como de alguma maneira essa ausência se teria refletido no contexto do golpe de Beja. E justamente a insistência de que trabalhar nesse sentido seria uma via interessante para que as condições políticas para uma revolução se proporcionassem, e isto articulava-se também nesse contexto com a discussão sobre como é que os militantes do Partido Comunista deveriam comportar-se em relação à guerra colonial, se deveriam desertar ou se deveriam fazer um trabalho interno, digamos assim, no interior do Exército. Antes de avançarmos para dois ou três aspectos que queria sublinhar em relação à análise económica e social que o texto propõe, queria também dizer que, e o António Costa Pinto sublinhou isso, que hoje chamamos livro a isto, mas é um documento. E a sua autoria é uma autoria, enfim, que identificamos com Álvaro Cunhal, mas a questão da autoria do documento na altura em que ele é discutido vai de si, mas não é tão relevante assim. É um documento produzido a partir de um trabalho de equipa, com um levantamento de dados, de informação, de dois tipos. Informação, digamos assim, para produzir essa análise estrutural à realidade económica e social do país. Levantamento de dados em que uma pessoa como a Margarida Tengarrinha tem uma importância muito significativa. De resto, na própria autobiografia ou memórias dela, isso é referido, trabalhando junto a Cunhal no leste. E é um documento em que os relatórios que são produzidos pelos militantes, dirigentes do partido no terreno, também têm importância. O Pacheco Pereira é, aliás, capaz de reconstituir como é que esses documentos chegam a Cunhal no estrangeiro. E, portanto, claro, é um livro, mas é um documento, é um livro da autoria de Álvaro Cunhal, mas, digamos assim, corresponde a um certo modo de produção intelectual, enfim, propriamente comunista, se quiserem. Os antecedentes do livro, quer dizer, se vocês forem ler o livro agora, ele tem um argumento económico muito político e económico muito forte. Eu vou-vos só dar duas ou três citações que acho que são relativamente ilustrativas. Tem um tom de escrita relativamente vivo na sua popularidade. Vou utilizar uma palavra que se aproxima de populismo sem nenhum sentido pejorativo, propositadamente. É um livro que tem argumentos muito... com muitas aspas, terra a terra. Portanto, a questão da fome, a questão de que Portugal não é um país pobre, um slogan que vem da história do Partido Comunista Português, que vem dos contributos de maior fogo de Cunhal nos anos 50, ainda produzidos na prisão em torno da questão agrária. Por exemplo, consome-se mais batata, dizem os fascistas, é verdade, mas come-se menos peixe e menos carne. Bem pode dizer o fascista cardeal Cerejeira, que a grande fome do homem atual é uma fome metafísica, mas hoje em Portugal há missas a mais e pão a menos, com uma captação média de 2.500 calorias, estamos no fundo da escala europeia. Em Portugal passa-se fome e muita fome e, além disso, para viver não basta comer.
é um aspecto interessante porque um dos acrescentos em relação a um documento congressual de 1963 do Partido Comunista que o Rumo à Vitória traz é o acrescentar de um 8º ponto sobre a questão da elevação da vida cultural da população portuguesa, a própria ideia de uma revolução cultural, que aqui assimila coisas como o combate ao analfabetismo, mas que também é sensível já a uma transformação, se quisermos, enfim, da composição dos trabalhadores portugueses e uma certa sensibilidade à emergência, enfim, de algumas dimensões que depois virão a caracterizar uma economia mais terciária. A questão da cultura também é aqui fortemente associada à questão da ciência. Isso não é absolutamente novo, está muito presente no discurso dos anos 50. Enfim, o argumento do Partido Comunista Português é sempre que Portugal não é um país pobre, o que não há é vontade ou capacidade de explorar os recursos existentes e para explorar esses recursos existentes é preciso melhorar as competências do país a nível do capital humano. Estou agora a citar de cor um texto do António José Saraiva na sua fase ainda do Partido Comunista Português, e isso passa por apostar num desenvolvimento das capacidades científicas de prospecção do subsolo, etc, etc. Portanto, tópicos que estão em torno da questão agrária. Portanto, tem esta dimensão que vem de trás, que alguns argumentam que vem em última instância de uma certa tradição, enfim, se quiserem, oitocentista, do reformismo agrário, a outras componentes, enfim, pré-desenvolvimentistas do discurso político-económico em Portugal, mas que é muito marcada também, e isto era o que eu gostava de sublinhar, pelas, enfim, no jargão comunista, pelas lutas sociais e pela sua atualidade. Isso está presente logo nos anos 40, com as fomes, as greves operárias no contexto da Segunda Guerra Mundial. Isto para me referir aqui a um período histórico em que a capacidade de decisão do Dr. Oliveira Salazar não foi assim tão célere. E depois, no início dos anos 60, justamente a mesma questão se colocava, ou seja, a luta pelas 8 horas, enfim, os 1º de maio históricos têm aí uma importância significativa num discurso que se torna mais agressivo. Cito uma outra frase desse discurso de Cunhal, do texto de Cunhal: ao fim de 2 horas e 21 minutos de trabalho, o operário português pode dizer: já produzi para o meu salário. Desde esse momento até ao fim do dia estou a trabalhar de graça para o patrão. Não é um tipo de argumentação que apareça noutros textos do Partido Comunista Português, é um tipo de argumentação, isso é possível ver nos anos 40, 50 e 60, que aparece mais em momentos em que há uma maior pressão social na rua. O Pacheco Pereira enquadra isto na persistência de uma certa mentalidade anarquista ainda no Partido Comunista Português, ou uma certa sensibilidade de Álvaro Cunhal aos tópicos do banditismo social, por exemplo, a ideia de ir buscar onde houver, independentemente dessa genealogia intelectual poder ser mais ou menos pertinente, o que vemos é que este argumento vem para cima da mesa quando há contestação social de uma maneira mais viva. Finalmente, para terminar, não ocupar mais tempo do que aquilo que me é devido, queria só sublinhar um outro aspecto que tem que ver com a questão colonial. Ela aparece aqui neste documento pela primeira vez de uma forma mais consistente nos discursos congressuais do Partido Comunista Português. Enfim, é sabido que no final dos anos 50 é que o Partido Comunista Português tinha adotado uma resolução, através de Jaime Serra, inequivocamente em apoio à autodeterminação e ao direito à autodeterminação dos povos colonizados pelo colonialismo português. Neste documento, no Rumo à Vitória, esta questão aparece colocada de diferentes formas. Primeiro, ela está diretamente associada à ideia de que Portugal não é um país pobre, se quiserem. Ou seja, o Partido Comunista Português, já nos anos 50, mas de então em diante, é muito importante dizer que Portugal não é um país pobre, porque isso significa argumentar que Portugal não precisa de um império para se constituir como um país desenvolvido. Pelo contrário, o argumento que é desenvolvido em Rumo à Vitória é que Portugal continua a ter um império sobre o qual efetivamente não tem sequer um controle que não é, na argumentação de Cunhal, um controle em grande medida indireto por via dos interesses imperialistas que não eminentemente colonialistas de potências europeias. Portugal continua a manter-se numa posição subalterna, no fundo aquilo que Cunhal chama uma posição semicolonial, enfim, numa reinterpretação, vamos colocar assim, muito criativa da ideia de semicolónia do argumento de Lenin no imperialismo, e aqui a questão colonial aparece de uma forma muito importante. E aparece com uma importância que é também esta, que é a determinada altura, e termino, Cunhal argumentar, há uma discussão sobre a prioridade
que deve ser dada se há revolução anticolonial, se há revolução antifascista em Portugal. Esse é um diálogo que se mantém na altura com Francisco Martins Rodrigues, e Cunhal, de uma forma muito pouco, enfim, que não faz jus à sua fama de alguém com uma capacidade de perceber a história de uma forma teleológica, argumenta, é uma discussão sem sentido, não sabemos o que é que vai ser primeiro, não há qualquer forma de prever essa situação e, portanto, estamos aqui a trabalhar no domínio das probabilidades. Cabe ao Partido Comunista Português ser solidário e, antes de mais, desenvolver a luta antifascista. E eu queria só terminar com esta nota por isto, e entrando um pouco já em diálogo com as outras intervenções. Há uma coisa interessante agora ao reler o livro, que é uma, para lá, digamos assim, da linguagem de martelo, ou da linguagem mais convencional, de identitária que reconhecemos no discurso de um dirigente comunista. Há uma grande disponibilidade para as dimensões imprevisíveis do processo histórico, em rumo à vitória. E isso é muito interessante e vai um bocado contra o que o António dizia. Quer dizer, esta coisa das revoluções, já que estamos a discutir, nós podemos ir atrás das origens delas e devemos, certamente. Mas elas criam a sua própria história. E é por isso que são necessárias. Ou seja, não é que se o 25 de Abril não tivesse existido, o regime já estaria em desagregação, não é que as transformações económicas, sociais e políticas e culturais da sociedade portuguesa já nos tivessem levado àquilo onde o 25 de Abril nos levou. Não, ele cria a sua própria necessidade. E para o Cunhal isso é muito importante por uma questão. É que a Revolução de Abril, ou a Revolução Democrática e Nacional que virá, como ele diz evidentemente neste contexto, não é uma revolução que tenha por objetivo necessariamente uma transformação socialista, isto nunca é colocado nesses termos, portanto uma mudança do modo de produção, mas não é também, certamente, apenas uma mudança de governo, nem uma mudança de regime. Não é? A questão do Estado é muito importante para o Cunhal, a ideia de que a revolução que virá terá que desmantelar o Estado fascista, que não é só uma questão de regime, tem que ver com formas de funcionamento do Estado. E há aqui uma ideia de Estado que respeita, digamos assim, que não é instrumental, pura e simplesmente. Portanto, o Estado não se resume nem ao governo, nem ao regime, nem está em causa simplesmente transformar a sociedade. Há um problema que tem a ver com a natureza do Estado, e este é um tópico que o Cunhal retomará nos balanços sobre, digamos assim, os limites da Revolução de Abril, quando depois sobre ela escreverá mais do que uma vez. Enfim, o seu último texto, um dos seus últimos textos, será justamente sobre isso. Muito obrigado. Passamos agora ao Portugal e o Futuro, de António de Spínola, aqui por Rita Almeida Carvalho. Muito obrigada, Diogo Ramada Curto, muito obrigada, António Costa Pinto, por este convite. Boa tarde a todos. Então, eu vou falar-vos sobre o Portugal e o Futuro. Agradeço a oportunidade de ter... enfim, acabou por ser uma forma de eu ler este livro que eu, de outra forma, não leria. Este pequeno encontro aqui para falar de livros. Vou começar por dizer, contar um pouco a história do início do livro, que não é muito clara, mas diz-se que a história, o livro terá sido publicado em reação a um outro livro de Franco Nogueira chamado As Crises e os Homens, em que defendia a sua posição integracionista. Diz-se também que ele terá sido escrito a várias mãos, por subordinados do próprio António de Spínola, como o Manuel Monge, o Carlos Fabião, o Almeida Bruno e o Firmino Miguel, mas também se diz o contrário. Portanto, eu não sei, de facto, se isto é uma espécie de um edited by, como nós dizemos agora, um livro editado por Spínola, porque também se diz que o livro foi editado por Valdemar Paradela de Abreu, portanto há aqui uma série de circunstâncias que não é possível apurar, ou pelo menos não me foi possível apurar em tempo útil. E então terá sido esse editor que terá juntado as várias partes do livro, que escrito pelos tais subordinados de Spínola, e depois terá dividido o livro em 5 partes, distribuído por gráficas diferentes, com medo da censura.
eu tenho alguma dificuldade em acreditar nisto, gostava que isto fosse comprovado por depoimentos, ou, enfim, mas terá sido distribuído por 5 gráficas diferentes. Eu vou explicar porquê, porque o conteúdo do livro não é revolucionário, não é assim uma coisa estrondosamente nova, como se poderia pensar, mas já lá vamos. Chegaram até a mandar uma cópia do livro para a França, porque se fosse proibido cá, seria editado em França. Bom, o que é certo é que o livro não foi proibido, foram feitas 5 edições no ano de 1974, antes do 25 de Abril, a primeira em em fevereiro de 1974, a seguir, em março de 1974, a segunda edição, que é por acaso a que eu tenho, e depois mais 3 edições. E o livro foi também editado em alemão, eu tive a consultar o catálogo da Biblioteca Nacional, se calhar também foi noutras línguas, mas que eu visse, foi editado em Madrid, em castelhano, e em alemão, em Düsseldorf. Daqui fica a ideia de que o livro foi, de facto, aquilo que alguém chamou um terremoto, ou causou um terremoto político. Eu não vou entrar pelas questões o general Costa Gomes, que era superior hierárquico de Spínola, terá lido o livro. O livro, para ser publicado, precisava da autorização do Ministro da Defesa, Silva Cunha. Diz que Silva Cunha não terá lido o livro. O próprio Costa Gomes diz que Silva Cunha leu o livro, não quis foi assumir a responsabilidade da sua publicação. Portanto, há toda aqui uma série de aspectos que enfim, que estão um bocadinho confusos, que não foi possível apurar. Mas então, afinal, de que é que trata o livro? Eu vou tentar ser breve para vos explicar. Ele primeiro faz um diagnóstico da crise em 1974, em Portugal, depois acaba por explorar aquilo que ele diz, as 2 posições existentes no momento relativamente ao ultramar. Uma era o integracionismo e o outro era o puro e simples abandono. Bom, não vou andar muito por aqui, porque senão depois não tenho tempo para falar do resto. A ideia do livro é fundamentalmente esta, que podem ler aqui. Portanto, o que o Spínola pretendia era a construção de uma comunidade lusíada, em que os laços morais prevalecerão sobre os estatutos políticos. Ele fala muito numa criação de um sentimento que una os diversos grupos humanos, enfim, e através da criação desse sentimento era possível, de alguma forma, manter uma espécie de domínio cultural, se quiser, do Império. Os princípios gerais da tese de Spínola são estes, é a desconcentração e a descentralização de poderes, aquilo que ele chama a progressiva africanização das estruturas político-administrativas. Depois fala na questão de uma heterogeneidade geral, isto é, a grupos culturais heterogéneos têm de corresponder a legislação de natureza distinta. Depois fala muito do reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação, mas não se pense que isso, embora ele insista muito nessa questão, o que ele propunha não é que essa concessão fosse atribuída imediatamente. O que ele defendia era que era necessário haver um período de preparação e depois então, já depois de ter preparado as mentes para a aceitação de alguma forma desta estrutura federal que ele propõe, esta ideia seria referendada e ele estava muito convicto que que teria a adesão de todos dos povos coloniais. Há uma ideia interessante que porque há quem diga, por exemplo, o Rui Ramos, eu estive a ouvir um podcast, o Rui Ramos diz que o Spínola terá escrito o livro com esta tese assim, meia, não muito radical, porque era a única forma de
que o livro acabasse por ver a luz do dia e que não fosse proibido pelo regime. A mim não me parece nada que isso tenha sido assim. Ele diz várias vezes que acredita que ainda é possível realizar uma individualização política na ordem externa com um país pluricontinental, plurinacional, pluricultural, e, portanto, ele acredita que esta via federal é possível. Depois há uma série de premissas que ele estabelece. O livro é extremamente confuso e redundante. O que vocês estão a ver aqui é uma tentativa de sistematização das ideias que constam do livro. Nós não podemos continuar a viver em oposição ao mundo, não podemos, num cenário federalista não pode haver o domínio de uma das partes sobre as restantes. Ele está convicto, uma garalha. Ele está convicto que as populações africanas vão querer continuar a ser portuguesas, e diz que é preciso respeitar as culturas e as tradições e também criar um sistema em que as pessoas se vejam representadas. Depois há aqui uma frase que de alguma forma me surpreendeu na economia dos textos, porque está lá, não sei onde, metade do texto ou qualquer coisa assim, metade do livro ou qualquer coisa assim, em que tem esta ideia de que a lusotropicalista, de que não existe preconceito racial em Portugal, e fala na espantosa capacidade de miscigenação cultural dos portugueses. Os requisitos para esta criação de uma nova ordem, deste novo arranjo federal das colónias portuguesas em conjunto com a metrópole, exigiam, do seu ponto de vista, a segurança externa e interna, também uma autoridade firme e princípios democráticos que vários, designadamente a questão da representatividade e outros que não vou agora perder tempo com isso. Depois há a questão de como é que isto se faz na prática. E ele diz que a primeira coisa a fazer é promover as elites e as instituições africanas, e depois, que era uma coisa que era possível fazer de imediato, e depois uma evolução por tempos, portanto não era uma coisa repentina nem revolucionária, como eu vos dizia inicialmente, ir promovendo, à medida que o tempo fosse passando, uma Constituição Federal em que estivessem representados os 25 milhões de portugueses de todas as raças, como ele diz. E depois que era preciso referendar essa Constituição Federal, que só assim teria legitimidade. A questão aqui é que ele está, e por isso é que eu falei das premissas, porque ele está convencidíssimo, ele acredita, até pelo tempo que teve na Guiné, que as populações africanas vão querer ser portuguesas. Portanto, o referendo era um referendo, como foi referendada, por exemplo, a Constituição de 33. No fundo, ele acredita que as pessoas vão aderir ao projeto federalista. Aqui é mais ou menos o que ele entende nestes pontos, aquilo que ele entende que é a República Federal Portuguesa, portanto é uma solução federativa assente na solidariedade, em que todas as parcelas, incluindo a metrópole, têm igualdade plena, cada Estado a constituir teria a sua própria Constituição, depois tinha alguns aspectos que seriam comuns a todas as parcelas do Império, que eram um território aduaneiro único, a liberdade de movimento de pessoas e bens e de mercadorias, etc. Mas sempre no respeito pela diferença, o que ele chama pluriformidade orgânica dos governos locais. Depois, cada um dos territórios teria o seu parlamento, que devia ser eleito pelos cidadãos desse território,
Os governadores também eleitos por sufrágio universal em cada território. Fala na descentralização da função económica de obras públicas, justiça, saúde, etc. Todas as áreas governativas, exceto a defesa nacional, os negócios estrangeiros e as finanças. Há aqui outros aspectos, depois podemos falar sobre isso. Qual é que é a minha questão com este livro? É que este livro, na verdade, não é um livro que traga grande novidade. Eu diria mesmo que nenhuma novidade. Aqui enumero várias situações em que tinham sido já defendidas teses federalistas, mais ou menos no mesmo sentido que as de Spínola. O Spínola tem, na parte final, um capítulo em que ele fala da operacionalização, como é que isto se faria, mas é mais uma vez uma coisa muito confusa, que não se percebe. Quer dizer, percebe-se, mas que é simples. Ele não era um intelectual e isso lê-se no livro. Portanto, para mencionar duas das teses federalistas pré-existentes, que já tinham sido afirmadas em 1962, uma delas consta do livro de Manuel José Almeida Melo, o livro chama-se Portugal, o Ultramar e o Futuro, e o próprio Marcelo Caetano, em 62, faz um parecer em que defende uma solução federal. Eu por acaso trouxe esse parecer, uma cópia desse parecer, que também é 3 minutos. Eu já estou a saltar para as conclusões. Então, fala também, posso-vos dizer aqui, nos riscos que este sistema federal pode ter. Imaginem que no referendo as pessoas dizem que não querem ser portuguesas. O que ele diz é que, ainda assim, se for adotado ou proposto esse sistema, será possível preservar a unidade moral da cultura portuguesa. Porque é que, então, este livro foi um terremoto político? Esta foi a questão sobre a qual eu tenho andado a pensar nos últimos dias e, na minha opinião, tem a ver com o facto de este assunto ter saltado para a esfera pública. E isto entronca muito na questão que o António Araújo focou aqui, na questão da pré-existência de uma revolução cultural e social. A ideia do Rui Ramos de que é só uma estratégia, porque depois do 25 de Abril nunca mais se fala da solução federalista, não me parece que faça sentido. Seja como for, era tarde para uma solução deste género. O Costa Gomes disse, e eu concordo, que a importância deste livro é muito mais simbólica do que propriamente por via do seu conteúdo, digamos assim. Este livro foi amplamente divulgado, quer pelo Expresso, quer pelo jornal República. O Expresso foi criado em janeiro de 73 com uma tiragem de cerca de 50 mil exemplares. No final de 73 já tinha entre 60 e 65 mil exemplares, já tinha uma tiragem nestes valores. Portanto, aqui a grande questão é que a sociedade portuguesa de 1974 já não era a mesma de 1961 e, portanto, este assunto salta para a esfera pública. E porquê? Porque há um certo abrandamento da censura, porque isto é um período de politização crescente, porque há um movimento sindical que é cada vez mais expressivo, há uma oposição democrática cada vez mais organizada e, portanto, é por isso que há cada vez mais estudantes no ensino superior. Por exemplo, em 1961 eram cerca de 25 mil, em 1970 eram cerca de 50 mil, portanto dobraram. A taxa de analfabetismo também diminuiu. Eu não estou a encarnar no Nuno Palma, juro-vos, mas é certo que em 1961 era 33%, em 1970 era 25,7%. Portanto, há aqui uma sociedade que é capaz de acolher e discutir as ideias do general Spínola, se bem que eu duvido que muita gente tenha lido o livro na íntegra.
E pronto, fico-me por aqui. Muito obrigado. E dou agora a palavra a Tiago Fernandes para falar sobre o Portugal amordaçado de Mário Soares. Muito obrigado pelo convite ao António Costa Pinto e ao Diogo Ramada Curto, e obrigado a todos por estarem presentes, e eu queria cumprimentar a audiência. O livro Portugal Amordaçado é um livro que eu gosto bastante e, portanto, a minha opinião não é isenta. Presumo que talvez o mesmo seja partilhado pelos meus colegas. E é também um livro bastante, diria eu, talvez dos livros que estão aqui, mais multifacetado, ou seja, que tem uma diversidade de ângulos e tem uma diversidade de estilos e até de características que não facilmente o classificam. Em primeiro lugar, é um livro de denúncia política de um regime autoritário, portanto é uma invectiva política, uma polémica contra um inimigo político, argumentada, bem ou mal, mas é também um dos primeiros livros de ciências sociais, ou até quase de ciência política, de análise das estruturas políticas e sociais que sustentam uma ordem política autoritária. O livro é de 71, 72, e não havia investigação na altura, praticamente, sobre a natureza do Estado Novo enquanto regime político e que ordem social é que está subjacente à estabilidade e à durabilidade desse regime. Cunhal talvez tenha uma parte com outros ângulos, aquilo que Mário Soares chama uma ordem clerical fascista, e onde o exército e a Igreja são fundamentais na manutenção do regime, com uma determinada ideologia, e também da análise do elemento colonial, a exploração colonial, a exploração do império por um conjunto de empresas, de certa maneira, da metrópole, rentistas, que exploram trabalho semi-escravo, basicamente, não é? Portanto, é também um livro de sociologia política do regime do Estado Novo, talvez o primeiro, evidentemente com lacunas de ciências, falta de acesso a fontes e tudo mais, embora ele utilize relatórios internacionais, etc., para sustentar a sua argumentação. É também uma análise da oposição, da história da oposição, é talvez a primeira grande história, e na minha opinião, em alguns aspectos ainda pouco ultrapassada, em alguns aspectos, da oposição, da longa oposição ao Estado Novo. Portanto, é um livro também que é uma espécie de protociência social de um regime autoritário, da sua ordem e das suas elites, mas também dos seus opositores. É depois também um livro de quase autobiográfico, a autobiografia de um político e de um escritor e de um cidadão, e com todo o lado romanesco que isso tem também, de hesitações, de crescimento intelectual, de dúvidas intelectuais. Ele fala na necessidade de se ultrapassar a sua formação intelectual, muito vinda por razões familiares e outras, do republicanismo e da tradição liberal e da tradição racionalista, os sergianos, o que ele chama, e ele tem uma grande admiração pelo António Sérgio, mas também complementar isso com o que ele chamava o incentivo à ação do Partido Comunista. A seguir, ele é um comunista, é um jovem comunista, não é? Dizendo que os antigos sergianos comportavam-se um bocado como meninas antigas, dizendo isso, como meninas antigas que não se dirigiam à ação, ao contrário dos comunistas, dos jovens comunistas, os jovens camaradinhas, como eles eram chamados pelo pai do próprio Soares, que diz: não venhas para aqui com os teus camaradinhas, contra o reviralho, de alguma maneira, não é? Portanto, tem este lado. É também um livro que tem um grande sentido da história, na minha opinião, em que sentido? Ou seja, é alguém que escreve sobre os acontecimentos com a ideia de que, por um lado, os acontecimentos que decorrem, que estão a acontecer ou que aconteceram, são resultado de um processo histórico. Ele é uma pessoa profundamente culta do ponto de vista historiográfico. Ele conhece a história do país e isso dá-lhe um ângulo de visão diferente, diria eu, do político comum. Eu acho que isto atesta um pouco à grandeza dele como homem político, devo dizê-lo, porque ele tem a noção de que está a agir num desenrolar qualquer de uma história, se quisermos, de longa. E, ao mesmo tempo, tem a ideia de que o período em que se encontra, ou as análises que ele faz dos diversos períodos,
são também períodos que têm possibilidades várias. E eu acho que isto é muito difícil fazer, tanto por historiadores e cientistas sociais. É a ideia de que as estruturas sociais constrangem a ação, mas que a ação também não é totalmente constrangida pelo passado e há possibilidades múltiplas. E ele tem essa noção também um pouco, porque também é um livro de estratégia política, como agir em cada circunstância para derrubar o regime, não é? Finalmente, é também um livro que tem passagens, não vou desenvolver isso aqui, muito engraçadas sobre... E é alguém que duvida, é um livro de uma pessoa que duvida, que tem uma evolução intelectual que vai mudando, é comunista, depois deixa de ser, mas ao mesmo tempo vai beber essas influências todas para aquilo que depois, aos 50 anos, ele tem mais ou menos 50 anos quando o livro sai, é um homem adulto, se quisermos, não é? Pronto. O segundo aspecto, o livro pode ser analisado de muitos pontos de vista, é um livro riquíssimo, eu li-o 3 vezes já, quando estava na universidade, portanto há muitos anos, foi a primeira vez que vi, e até por um conjunto de coincidências felizes, ele autografou-me o livro na altura, eu tinha 20 e tal anos, e ele, a dedicatória, não quero contar isto por nenhuma razão, mas a dedicatória que me põe no livro, mostra também a intuição e a capacidade de reflexão dele política, que é, para o Tiago, que sou eu, não é? Que este meu Portugal amordaçado que poderá um dia sempre voltar. Ou seja, a ideia de que a democracia não é uma coisa estável. E estamos a falar nos anos 90, quando a euforia democrática, o fim do comunismo, etc. E na altura os escritos públicos dele, aliás, já alertavam para a crise das democracias e tudo mais. O livro tem alguns defeitos, às vezes tem algum sectarismo, tem partes de um sectarismo atroz, quando ele acusa toda a gente de traição, várias pessoas, aquelas questiúnculas todas da oposição, o Cunha Leal, ele odeia o Cunha Leal e também odeia o mundo ocidental por ter abandonado Portugal nos anos 40, portanto o mundo ocidental traiu Portugal. Eu acho que o mundo ocidental não estaria muito interessado neste lugar semi-periférico. Acho que a análise dele da guerra colonial é um bocado panfletária, mas globalmente é um livro que tem imensas... É um livro bastante rico. Segundo ponto, eu acho que talvez um dos elementos centrais, se não, para mim, o elemento central do livro é quando ele diz o que é que eu sou e qual é o ângulo fundamental do livro. E o ângulo fundamental do livro é aquilo que ele diz que é: eu sou fundamentalmente um antifascista. Eu, aliás, tenho aqui a citação, que é muito interessante. E ele diz assim, e aliás ele até ao fim da vida diz isso. Ele diz, aquilo que eu fui sobretudo foi um lutador antifascista. E esse é também o ângulo dele, mesmo durante a democracia. O que é ser um antifascista? Um antifascista é alguém que faz coligações políticas, que faz grandes frentes de mobilização de forças políticas diversas contra um inimigo comum. Essa é a característica fundamental do antifascismo, que é a cultura política que se estabelece na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. É a rejeição do fascismo pelas democracias europeias e que foi particularmente forte em França e em Itália, não é? São as grandes frentes antifascistas, os governos de grande coligação que ia desde os católicos, como parte da democracia cristã em Itália, logo a seguir à guerra, com os comunistas, os socialistas, os liberais e os republicanos, em grandes governos de coligação do período que vai de 44, 45 a 47, 48 e sobretudo em França também, e que depois com a Guerra Fria terminam, não é? E no fundo o que ele quer repetir aqui é essa experiência. E é essa, aliás, a formação dele. A formação dele é a formação em que ele chega à idade adulta nos anos 40, no auge da Segunda Guerra Mundial, combinando a tradição sergiana, liberal, republicana com a tradição da luta contra o fascismo, que é derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas que aqui só chega em 74. E é essa tentativa de criar uma ampla frente antifascista que ele vai lutar a vida toda. Qual é este ângulo? O ângulo é uma frente antifascista implica a mobilização de... E é sobretudo nesse ângulo, por isso é que eu acho que é um livro de análise também de períodos da história portuguesa, do Estado Novo, peço desculpa, onde o Portugal podia ter-se democratizado e não se democratizou. Porquê? Porque a tal constituição da frente antifascista
ou não era suficientemente forte e robusta, ou o contexto não era propício a que ela se afirmasse. E eu acho que é um instrumento de análise sociológica e política extremamente útil. E, na minha opinião, em parte válido. E desse ponto de vista, os capítulos mais interessantes são, para mim, o período da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a constituição do MUNAF em 43, do Movimento de Unidade Nacional Antifascista, e depois o MUD, até à campanha de Norton de Matos em 48. É essa janela, que foi uma janela perdida de democratização e que depois não se vai voltar a repetir, talvez com Humberto Delgado. E a análise que ele faz dessas conjunturas e porque é que elas fracassaram é uma análise extremamente interessante, para mim também, como, cientista social, por assim dizer. O que é que ele diz? Ele diz várias coisas, mas diz, por exemplo, porque é que o MUNAF tinha várias características que podiam ter levado à transição democrática. Havia uma combinação das várias, embora com predomínio do PCP, das várias forças da oposição, exceto os republicanos conservadores do Cunha Leal. Havia a criação dos GAL, grupos antifascistas de combate insurrecionais, portanto, mobilização insurrecional nas ruas e nos campos. Mas havia alguma mobilização cívica autónoma, como greves, mas fracassou porquê? Em geral, a sociedade civil era fraca, havia tensões no contexto internacional, o contexto internacional anticomunista cada vez mais não é propício a esta coligação tornar-se dominante e não tem o apoio das potências ocidentais. E também a direção volta atrás por causa das divisões entre os republicanos e os comunistas, o Norton de Matos. Depois ele diz, no MUD, continua a estratégia do MUNAF, não é? O MUD, aliás, expande-se para todo o território, em todas as capitais de distrito e até em muitas freguesias, etc. Tem sessões por todo o país, tem adesão dos funcionários públicos e é ainda um período em que podia ter eleito deputados, pois o sistema de fraude eleitoral do Estado Novo ainda não estava montado. No entanto, também tinha comissões de trabalhadores, de freguesia, de mulheres, de profissionais. Por outro lado, mas ao mesmo tempo, a direção do MUD abandona a estratégia de mobilização, que ele classifica como um erro tremendo, é a citação dele, com medo de serem ultrapassados, mais uma vez, pelos rivais republicanos de Cunha Leal, e tem uma estratégia de abstencionismo nas eleições e depois acaba gradualmente por, digamos, a repressão do Estado vai-se acentuando. Pronto, não vou... Depois há a campanha de Norton de Matos, em que, no fundo, o que é que... Se analisarmos o que ele diz disto tudo, quais são os ingredientes para uma transição democrática bem-sucedida, segundo ele? Em primeiro lugar, tem que haver uma mobilização de massas populares autónoma ou parcialmente autónoma forte, greves, insurreições, etc. Tem que haver a unidade das forças da oposição, comunistas, socialistas, republicanos, liberais. Tem que haver um contexto internacional favorável e tem que haver divisões nas élites do poder, algo que não havia até então. Nomeadamente nos militares, em que ele fala que uma boa parte dos republicanos, ao contrário dos comunistas, preferiam uma estratégia putschista em vez de uma estratégia insurrecional. É óbvio, na minha opinião, todas estas características que uma ou outra falhou sempre ao longo do Estado Novo, incluindo na campanha de Humberto Delgado, estão todas presentes em 74, 75. Ou seja, aí já uma parte dos católicos está com a oposição, por um lado, o desenvolvimento da sociedade civil por razões várias, o António falou também da modernização económica da altura, os movimentos dos anos 60, etc. As dinâmicas de mobilização cívica também já são mais fortes. A oposição tem uma estrutura montada em todo o território através das CDEs bastante mais robusta já, e unitária e digamos, também com movimentos de mulheres, de sindicais, etc, etc. O contexto militar é favorável e, sobretudo, há também uma divisão forte nos militares digamos, o seu apoio à oposição. E o contexto internacional já é favorável
por causa digamos, também da luta anticolonial, etc., e aí o isolamento de Portugal. Internacional, não é? Pronto. O que é que isto tem que ver com a Revolução? E aqui, pegando um pouco no que dizia o José Neves, há pouco a Rita também falava, eu penso que a Rita mencionou isso, o livro do Spínola é sobretudo o livro que mostra uma fissura grande na elite dirigente militar, quer dizer, é o chefe de Estado-Maior-General das Forças, ou vice-chefe, dizia António, das Forças Armadas, que diz que a guerra não pode ser vencida, portanto, pronto. O livro de Mário Soares é um livro, na minha opinião, por aquelas razões todas que eu disse, mas por estas razões, porque, de facto, ainda na minha opinião, eu tentei usar muitos destes argumentos num 2 livros que publiquei este ano, não interessa agora estar aqui a falar disso, mas que é a ideia de que, por um lado, a política é feita de coligações e o político bem-sucedido é um político que consegue fazer coligações de grupos diferentes. E eu acho que essa é uma das razões também que atesta desculpem a expressão, à grandiosidade dele, porque ele era um indivíduo que fazia alianças várias, estratégicas, com objetivos de médio e longo prazo comuns. Para terminar, ligando isso com o 25 de Abril, ele diz qual é o caminho para a democracia. Bem, ele diz, em primeiro lugar, justiça social é algo também que os republicanos nunca prestaram atenção e, portanto, também o fracasso da República deve-se a isso, à falta de preocupação com o movimento operário, o movimento trabalhador. Mais uma vez, incluir os comunistas no diálogo com um partido socialista plural. E ele diz que a visão dele do socialismo é também uma visão não só de transformação política, mas social. E ele diz, aliás, que não é um social-democrata moderado. Ele é um socialista democrático na linha do Salvador Allende do Chile. E... além de toda a coligação, eu penso que aqui está um dos ingredientes para as origens intelectuais da Revolução. Porque podia ter havido transição democrática sem revolução, não é? Mesmo com algumas das características, alguns dos fatores que o Soares identifica como fundamentais. Mas o que eu acho que há já nas vésperas da Revolução é um caldo cultural que permite... E eu acho que a guerra acentuou isso, não é? Há, por um lado, a unidade da oposição, a ruptura nas elites do regime e a unidade da oposição num plano de transformação política e social. E é por isso que eu acho que o Partido Socialista é também um partido revolucionário. E na minha opinião, a razão pela qual a Revolução é bem sucedida é que esta ideia de transformação social, nacionalizações, o Soares... a nacionalização da banca, etc., esta ideia e um forte peso do Estado que partilhavam com os comunistas e com os movimentos sociais diversos da altura, também não era nada de estranho na Europa. A Áustria, na altura, que governada pelos conservadores, tinha 8 bancos, 7 eram públicos. Portanto, também não estamos assim a falar de uma coisa muito transcendente, não é? Mas isso aproxima, diria eu, quase até ao verão quente, comunistas, socialistas e uma parte até do centro-direita, o PSD, numa unidade, digamos, cultural até, uma partilha independentemente das ideias sobre o país e sobre o que é o regime político, mas a ideia de que tem que haver um Estado de providência forte, tem que haver uma intervenção forte do Estado da economia e, de facto, eu acho que a ruptura dos socialistas com os comunistas em 75 é só quando há o ataque à liberdade de imprensa, do caso República, etc. Eles apoiam tudo o que são nacionalizações, etc, etc. E é isso também que permite derrotar o Spínola com mobilizações coletivas e as tentativas de reverter o regime. Obrigado. Muito obrigado. Eu creio que podemos agora passar ao debate. Eu não vou... digamos, sintetizar com o mesmo detalhe a obra de António Alçada Batista, As Conversas com Marcelo Caetano, e por 2 razões, mas gostava de as salientar. Em primeiro lugar, porque António Alçada Batista é um intelectual católico, que está associada a dinâmicas de modernização muito significativas do mundo católico, do seu ponto de vista cultural,
Lembro, por exemplo, a revista O Tempo e o Modo, ao qual ele também está associado. Simultaneamente participa em iniciativas internacionais no âmbito da Guerra Fria, de criação de eventuais alternativas anticomunistas, democratas cristãs, aliás, até de iniciativa americana, norte-americana, que mobilizam não só Alçada Batista como outros elementos. O António trabalhou muito esse tema. E quando vai conversar com Marcelo Caetano, vai produzir um livro que não tem impacto nenhum. Eu acho que isto é importante salientar. Não tem impacto nenhum especial. É um livro que está muito longe de corresponder a uma versão, digamos assim, do autoritarismo tardio português, equivalente, não é verdade, à obra, às entrevistas a Salazar de António Ferro. Não vai ter um impacto muito significativo na elite do regime. É uma obra que, num certo sentido, muito embora tenha Mário Soares, estava-me a lembrar aqui, o António Araújo foi o que estigmatizou a obra, e Alçada Batista como uma espécie de António Ferro, não é verdade, de Marcelo Caetano. Mas eu creio que é uma obra muito sintomática daquilo que poderia ter sido uma modernização autoritária do sistema político português. Ou seja, de um sucessor de Salazar que tenta reformar o Partido Único e que lhe chama Associação Cívica, e não propriamente, obviamente, Partido Único, que ensaia alguma dinâmica de maior judicialização e autonomia do aparelho repressivo clássico de um Estado autoritário, e, simultaneamente, isto está sempre muito marcado, mas não se faz porque o tema colonial, que é o grande desafio, evidentemente, de Marcelo Caetano, pode, eventualmente, impedir. Sobre o tema colonial, eu isso gostava de o salientar, o Marcelo Caetano, em 1973, convém não esquecer que este livro é publicado em 1973, não é de 69, não é de 70, é de 73, é já um Marcelo Caetano que claramente, só muito formalmente, pode apontar para um futuro relativamente risonho da relação entre o autoritarismo tardio, a guerra colonial e a reforma, digamos assim, desse sistema colonial em modelos eventualmente mais federalistas. Ou seja, num certo sentido, há um cientista político, aliás, que o identificou muito bem, Marcelo Caetano, neste livro, já tem claramente, digamos assim, o dilema de um político fraco, daquilo que se chama vulgarmente de um ditador fraco, que não tem qualquer capacidade, e isso é bem visível aqui, de reconsolidar, digamos assim, o regime autoritário, até muitas vezes, muitos parágrafos, já com uma versão relativamente pessimista, digamos assim, sobre essa hipótese de reforma desse regime, do qual ele próprio era, digamos assim, o primeiro-ministro, mas já não, nem de longe, nem de perto, com o mesmo tipo de poder político do seu antecessor. Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 25 de setembro de 2024 e contou com a participação de António Araújo, Jaime Nogueira Pinto, José Neves, Rita Almeida Carvalho, Tiago Fernandes e, a moderar a mesa, António Costa Pinto. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com apoio de Ricardo Rito e Paulo Lourenço. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto. As Origens Intelectuais da Revolução é um podcast enquadrado na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.